E olá, Leoder. Aqui estamos então hoje para falar sobre o Hino de Cadmo, um dos primeiros poemas, provavelmente o primeiro poema já escrito em língua inglesa, né? Em inglês antigo. Bom, eu fiz aqui algumas anotações primeiro, antes de começar a fazer a leitura. O Hino de Cadmo, ele não tem uma data muito específica, porque nós, na verdade, sabemos sobre a sua composição através de uma outra pessoa, um poeta, um escritor chamado Bede, que escreveu uma obra em latim chamada História Eclesiástica do Povo Inglês, por volta do ano 731. Essa é uma data muito importante, na verdade, esse período, né, melhor dizendo, porque é quando a gente começa a ter, de fato, uma grande cristianização dos anglo-saxões. Então, tanto é que essa é uma obra que vai falar justamente sobre as primeiras igrejas na Inglaterra. E nesta obra a gente vai ter então um relato sobre Cadmo e o seu hino, esse poema, que não está transcrito no original. O Bede, ele coloca esse poema no seu livro, mas ele coloca através de uma tradução em latim. Porém, esse poema ele é muito bem registrado para os padrões dos textos anglo-saxões. Ele é o segundo poema que mais foi transcrito, ou seja, pelo menos é o que a gente mais tem acesso em diversos manuscritos, né? Pode ser que outros textos, outros poemas tenham sido mais copiados do que ele, mas eles não sobreviveram até o presente. De toda forma, a gente tem atualmente 21 transcrições desse poema. Só perde para um outro poema do próprio Bede, que é o mais copiado de todos. Essas 21 transcrições, elas na verdade não são exatamente o mesmo texto. Elas têm algumas variações, pouca variação em termos de conteúdo, mas mais variações dialetais, porque o inglês antigo não é um idioma que teve uma uniformização, ou seja, a gente vai ter diferentes grafias, diferentes maneiras de se escrever, conforme a variação de local, né, das regiões, e também através do tempo, óbvio. Sobre o que a gente sabe, então, a respeito desse poeta misterioso, Cadmo, que, de acordo com o próprio Bede, então, supondo que ele esteja correto, compôs esse poema, então, por volta de 658 ou de 680, fazendo, então, com que ele seja um texto muito antigo, um dos primeiros textos registrados, né, pelo menos em inglês antigo, né? A gente tinha muitas coisas, muitos poemas, muitas canções, muitas histórias que circulavam somente por meio da tradição oral. Mas dos escritos a gente vai começar mais ou menos aí no século VII a ter. O Cadmo, então, a gente sabe muito pouco sobre ele, né? Basicamente o que a gente sabe é o que o Bede conta aí na sua obra, História Eclesiástica do Povo Inglês. Provavelmente o nome original dele não era Cadmo, ele devia ter um nome bem germânico, um nome em inglês antigo, ou se bobear até em nórdico antigo, mas Cadmo deve ter sido o nome de batismo dele. Quando ele se converteu, então, ao cristianismo, ele ganhou um nome grego, né, mais próximo aí da tradição católica, né. Se conta, então, que ele era um pastor, né, um pastor, literalmente, que cuida do pasto, de cabras, do gado, etc., que trabalhava em um mosteiro, e ele era analfabeto, e ele não gostava de cantar. E isso vai ser importante para o seu hino, porque o hino vai ser uma canção, justamente, né? Era muito comum nesse período aí, as pessoas, quando se reuniam, elas cantavam, né, contavam histórias para si mesmos, era um modo de entretenimento, e o Cadmo não participava ativamente, pelo menos, desses momentos, porque ele era
analfabeto, ele não tinha um repertório, né, vamos dizer assim, muito grande para poder contar histórias, e pelo visto ele não gostava de cantar, não tinha aí sua parte musical muito bem elaborada, né? Até que um belo dia ele tem um sonho, e neste sonho uma voz, que supostamente então seria um anjo se dirigindo a ele, chama ele de Cadmo, já pelo seu nome cristão, e pede para que ele então cante uma canção. Aí o Cadmo se recusa, né? Ele fala que não sabe cantar, que isso não é uma habilidade que ele tem. Mas então esse anjo faz um milagre acontecer, e no sonho o Cadmo começa a cantar esse tal de hino. Inclusive menciona-se que ele começa a cantar até palavras que ele nem conheceria. E assim que ele acorda, ele vai então contar para os seus superiores que ele teve um sonho, aí pedem para ele, então cante por favor essa canção para nós. E aí ele canta pela primeira vez pessoalmente, né, algo que ele não sabia fazer, e as pessoas ficam tão surpreendidas com o conteúdo do seu hino, que o convence então a professar votos, e ele passa então a se tornar um monge. E é basicamente isso que nós sabemos dele. O hino, então, como eu disse, ele possui 21 transcrições, e todas elas vão variar um pouquinho, aí, não todas, mas grande parte delas vai variar então conforme a região. De acordo com o relato do Bede, o Cadmo seria proveniente da região mais ao norte, na Inglaterra, que era o reino da Nortúmbria. E o dialeto nortumbriano ele é o mais diferente de todos os dialetos do inglês antigo. A maior parte, talvez poderia dizer que 90% dos textos em inglês antigo que nós temos está registrado no dialeto de Wessex, que era o extremo sul da Inglaterra, onde ficava a capital, inclusive. E o nortumbriano, que era o oposto, era o norte, ele era bem variado, né? A gente tem transcrições desse hino no dialeto de Wessex também, mas eu vou ler então a variação que a gente vai ter no dialeto nortumbriano, porque ele seria possivelmente o mais próximo do original, que o Cadmo teria cantado pela primeira vez no século VII. Então começamos assim. Nu Shilon Hergan, Hefriches Ward, Methodes Mekti, and his modige dank. Werk Wuldul Fadur, Suehe Uldras Jehwes. Et drikten or estelide, e erist shop elda barnun, hebben til grofe, haleg scheppen. Famidun jard, mon kunas ward. Et drikten efter tiade, Firon foldo, freia almecti. Bom, a respeito da métrica anglo-saxã, nós vamos fazer um vídeo sobre isso mais para frente, e se você não acompanha o nosso perfil no Instagram, por favor siga lá, é The English, onde a gente vai também atualizar a respeito de diversos temas relacionados à língua e à cultura anglo-saxã. Mas comentando então, palavra por palavra, este poema. Se você quiser acompanhar, eu vou deixar na descrição do vídeo o original. Começa então com Nu Shulon. Nu é o antepassado de now, agora, né? Shulon é o verbo shulan, que seria também um antepassado de should, então o que deveria, né? Um verbo auxiliar para o verbo seguinte, o herian, seria não necessariamente escutar, mas seria louvar, vamos colocar louvar, né? Então esse é o primeiro semiverso. Agora devemos louvar, precisamos louvar, Heveriches ward. Ward é o protetor, e heaven riches é um substantivo composto, né? Heaven é quase a mesma pronúncia de heaven, né? Céus. Então, primeiro verso, agora devemos louvar o protetor, o guardião do reino dos céus. Segundo verso, Methodes Mekti. Methodes é o criador,
vem de method, né, criar. Methodes mecti. Mecti é o antepassado de mighty, poderoso, né? Então, poderoso criador. And his mode de tank. E o seu, mais um substantivo composto, esse aqui é um kenning. Para saber mais a respeito de kenning, fique ligado nos conteúdos do Erd English. Mode é pensamento, espírito, alma. E Gedank é pensamento, né? O antepassado de thought. Então, verso completo, então, o poderoso criador e o pensamento de sua mente, né? Seria a sua vontade, o seu intento. Terceiro verso, Werk Wuldur Fador. Werk, muito próximo de work, né? A obra, a criação. E Wuldur é glória. E Fador está muito próximo de father, pai, né? Então, a obra do pai da glória. Sue hi wuldra yehues. Sue é conjunção, es, como, he, ele, então assim como ele, wuldra, muito próximo de wonder, né? Maravilhas. Então, sue hi wuldra yehues. Então, assim como ele, a cada uma das maravilhas, et drykten. Ele, não, o poderoso, não, o eterno, né? Que et seria eterno, eterno, duradouro. O eterno drykten seria o senhor, o mestre, então o eterno mestre. Or estelide. Or vem de primeiro, antes. Estelide, verbo, seria construir, estabelecer. Então, o quarto verso, et drykten, o eterno senhor, or estelide. No início, no princípio, estabeleceu, construiu. Terceiro, quinto verso. He erist shop, ele, erist, first, é o antepassado de first, né? Ele primeiro, shop, moldou, criou, é o verbo shopan. Elda barnum. Elda é plural genitivo, barnum, os filhos dos homens. Então ele primeiro criou os filhos dos homens. Heaven til Rofe. Heaven é também o céu, heaven. Heaven til Rofe. Rofe é antepassado de roof. Então, o céu como telhado. Tem uma outra palavra para telhado? Céu como telhado, né? O que está acima. Helig Shepen. Helig, sagrado. Shepen, moldador. Tá a mesma raiz aí de shop, né? Shop é o verbo criar e aqui é o próprio verbo criar, né? Então, seria o eterno criador. Midonyard. Midonyard é terra-média. Middle, yard. Yard não é terra exatamente, mas seria o recinto. No vídeo sobre kennings eu posso explicar melhor esse kenning especificamente, mas todo mundo conhece mais terra-média por causa das obras do Tolkien. Mas esse termo é muito tradicionalmente utilizado na cultura germânica antiga para se referir ao planeta Terra, ao mundo dos homens. Porque na concepção nórdica, o mundo dos homens estaria no meio do mundo dos deuses e do mundo dos mortos. O mundo dos mortos ele fica abaixo da Terra, porque é onde quando você enterra uma pessoa morta, o corpo dela vai para o reino dos mortos, que fica abaixo da Terra. E no céu é onde moram os deuses. Então os homens ficam no meio, por isso que a Terra-média é a terra dos homens. Então, a Terra-média é o mundo dos homens. Mount Kines Ward. Mount Kines é antepassado de mankind, humanidade. Ward, já falamos lá no primeiro verso, é o protetor, o guardião, né? Então, o protetor da humanidade. Et drykten, novamente, repetição aqui, né, de o eterno Senhor. After Tiade. After
muito próxima do after, do inglês moderno, né? Depois, Tide criou, elaborou. Último verso, Firun foldo. Firun é uma palavra bem nórdica para homens, né? Tá aqui no dativo plural, né? Então, aos homens, foldo, gente, fold, seria terra, terreno. Então, foldo é nominativo plural. Então, seriam as terras para os homens. Freya Allmäktig. Freya, Senhor. Senhor agora é no sentido bem divino mesmo. E Allmäktig, Todo-Poderoso, antepassado de Almighty. Então, as terras para os homens, o Senhor Todo-Poderoso. Lendo então a tradução tudo junto aqui, seria: agora devemos louvar o protetor do reino dos céus, o poderoso Criador e o pensamento, a intenção de sua mente. A criação do Pai da Glória, como ele, cada uma das maravilhas, o Eterno Senhor, estabeleceu no princípio, primeiro estabeleceu. Ele primeiro criou para os filhos dos homens o céu como teto, o sagrado Criador, a Terra-média, o protetor da humanidade. O Eterno Senhor elaborou depois. Então, primeiro ele fez os filhos dos homens, a humanidade, o céu como seu teto, e depois ele fez a Terra-média para eles habitarem, né? As terras para os homens, o Senhor Todo-Poderoso. É isso, este é o hino de Cádmio, né? Ele é um texto claramente, né, bem religioso. Ele fala sobre a criação do mundo, a criação dos homens, a criação do universo, não do universo propriamente, né, mas desta Terra-média, né, que nós vivemos. E como ele é um hino, ou seja, ele é um hino de louvor, né, bem parecido, a gente poderia dizer, com Salmos, inclusive porque é uma canção, né, a gente sabe que o Cádmio cantou isso aí. Esse é um texto que foi feito para ser cantado. Eu acho bem interessante que, no final das contas, é um texto que fala sobre, para utilizar um termo que está bem na moda hoje, sobre gratidão, né? É um texto sobre gratidão, sobre este mundo que nós vivemos, né? A Terra, os homens, os seres humanos, e é isso, ok? Se você gostou, então, do conteúdo, nos ajude aí, curtindo, comentando, compartilhando com seus amigos. Considere se inscrever também no nosso perfil do Instagram, ERD English Brasil. E até a próxima.